Capricórnio, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de abril. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Capri, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se é a primeira vez e se vocês não estão inscritos ainda. E também não se esqueçam de ver os outros signos do vosso mapa se vocês sentirem que faz sentido para vocês, pois muitas vezes algumas leituras dos outros signos do vosso mapa vêm se complementando e completando as mensagens, ok? Mas vamos lá, o que nós temos para Capricórnio? Capri, mês de abril. Capricórnio, mês de abril de 2025. Mensagens, acontecimentos importantes para Capricórnio em abril de 2025. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Capricórnio, abril de 2025. Rei de Copas. Cavaleiro de Ouros. Sete de Copas. O Mago. E um Pajem de Paus com 5 de espadas no final do deck. Ok. Um mago, um rei, um cavaleiro e um pajem. Tem muita gente aqui nessa leitura, viu? E é engraçado que o rei é de copas, o cavaleiro é de ouros e o pajem é de paus. Tem alguém aqui com o coração no lugar certo, uma pessoa que faz as coisas de coração e se doa de coração. Temos alguém que é consistente e equilibrado, que não faz movimentações precipitadas, mas que está sempre persistindo e fazendo aquilo que pode todos os dias para conseguir chegar ao lugar onde precisa. E temos uma outra pessoa que, atenção, a gente tá falando aqui 3 pessoas, identificando 3 pessoas, mas pode ser que essas características, todas elas pertençam a você, mas pode ser que você identifique essas características das pessoas que estão à sua volta neste momento. Temos aqui uma pessoa com um coração muito grande, que tem coração no lugar certo, que está fazendo as coisas da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que ela sente que é necessário. Temos uma pessoa aqui que é consistente, equilibrada e que está sempre persistindo num caminho, mesmo que não consiga fazer avanços muito rápidos, a pessoa está sempre consistente naquilo que faz. E temos aqui uma pessoa, Pajem de Paus, que é uma energia um pouco mais inocente, um pouco mais imatura, mas com entusiasmo e paixão pela vida. No centro do seu jogo a gente tem um 7 de copas e um mago, que está falando pra gente, o 7 de copas está mostrando o conjunto de oportunidades, o conjunto de realidades que são possíveis, e dentro desse conjunto de oportunidades você precisa de saber identificar o que é pra você, o que vai te fazer bem, o que vai dar frutos, e o que é apenas uma ilusão, o que não passa de uma... Sim, não passa de uma ilusão da sua mente, acreditando que aquilo pode ser possível, pode ser um caminho certo. Você tá aqui num momento de cocriação. A carta do mago aqui tá falando sobre concretização. Agora, sabe identificar essas pessoas que eu falei, as características que eu falei? Entenda se são características suas ou se são características das pessoas à sua volta, ou são características que você sente que precisa, que está te faltando. E por isso, seus guias e mentores têm aqui
complementação para você. No final do deck, a gente tem aqui um 5 de espadas. Tá me mostrando aqui uma certa confusão mental, um desequilíbrio. Porque aqui que a gente tá falando aqui, essa energia é um pouco dispersa. É como se houvessem vários personagens aqui. E por isso que eu tô dizendo, pode ser que existam... todas essas personagens sejam você. Você que tem o coração no lugar, sabe o que quer, tem vontade, tem paixão, mas se sente ainda um pouco imaturo e faz as coisas com consistência, faz as coisas da forma que pode, que consegue e nunca desiste. No entanto, há aqui algo que pode te induzir à ilusão, algo que pode te induzir a tomar decisões erradas. E isso que te induz a tomar decisões erradas são essas crenças e essas confusões mentais que não te permitem entender com clareza aquilo que você está cocriando. Mas vamos abrir um pouco mais essa leitura? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo aqui na vida de Capricórnio. O que está acontecendo na vida do Capricorniano aqui no mês de abril? O que está acontecendo aqui? Que situações são essas? Que é isso, gente? Me explique. O que está acontecendo aqui no mês de abril para Capricórnio? Que situações são essas? Que pessoas são essas? Que é isso que o Capricórnio vai ter que passar no mês de abril? Gratidão. Nossa, gratidão. O que é o Rei de Copas? 2 de Ouros. O que é o Cavaleiro de Ouros? Cavaleiro de Copas. O que é o 7 de Copas? 2 de Espadas. O que é o Mago? 3 de Copas. E o que é o Pajem de Paus? Nossa, gente. 2 de Paus. Vocês saíram com 3 2 aqui na leitura. 2 de Ouros, 2 de Espadas e 2 de Paus. E novamente um Pajem de Paus aqui no final do deck. Novamente. A gente saiu novamente com o Cavaleiro e novamente com o Pajem. Só que dessa vez a gente saiu com o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas saiu debaixo do Cavaleiro de Ouros. Os dois cavaleiros estão aqui na mesma linha. Ok. Tô entendendo. Para algumas pessoas, gente, para alguns capricornianos, nós temos aqui uma certa confusão relacionada a pessoa com quem você está, o relacionamento amoroso onde você está. Pode ser que surja aqui alguém que te faça sentir algumas outras coisas que te começa a colocar em causa ou pôr dúvidas sobre o que você tem agora. Isso para aqueles de vocês que estão no relacionamento. Aqueles que estão no relacionamento, pode ser que haja ou surja alguém ou se aproxime alguém que te faça ficar na dúvida daquilo que você está fazendo e no relacionamento em que você está. Mesmo que não seja uma questão de relacionamento aqui, gente, é muito uma situação de dualidade. Assim, 2, 2, 2. Por isso que eu tô falando, tem muito... Pra grande maioria é uma questão de um casal. O parceiro com quem você está, a parceira com quem você está. Porque a gente tá aqui passando por uma situação que exige equilíbrio, que você ainda não sabe o que esperar e que pode trazer conflitos. Esse 2 de Ouros, ele veio debaixo do Rei de Copas. E aqui, o Rei de Copas, ele está representando esse lugar de estabilidade emocional que você tem. Por isso, representa essa pessoa. Se você está com alguém, representa essa pessoa com quem você está. E com o 2 de Ouros embaixo, falou sobre esses altos e baixos, momentos de tensão e momentos mais tranquilos. Isso faz com que a relação entre um pouco num lugar assim
um pouco desgastado, um pouco frágil. E é preciso ter cuidado aqui durante o mês de abril. E atenção, gente, isso é pra quem tá no relacionamento e pra quem sente que todas as características daquilo que eu falei sobre as pessoas aqui correspondem àquilo que as pessoas que você tem aí à sua volta. Mas de uma maneira geral, a gente vê que essa pessoa que tem o coração no lugar e que sabe o que tá fazendo e faz as coisas mesmo de coração do jeito que ela sente que deve fazer, essa pessoa anda num momento de desequilíbrio, altos e baixos. Essa pessoa pode estar passando por alguma coisa. Se essa pessoa for você, trata-se aqui dessa confusão interna que não te deixa ter certeza daquilo que você está fazendo, que te deixa em desequilíbrio novamente. E debaixo do 7 de copas, a gente tem aqui um 2 de espadas, que é o reforço daquilo que a gente estava falando. Você tem aqui a capacidade de cocriar muitas coisas, só que você ainda não tem noção do que é cada uma delas. Você não o vê. E porque você não vê, você ainda não tem total clareza sobre qual é que é a melhor decisão, qual é que é o melhor caminho, sobre o que você realmente deve, qual é a intuição, o que é a intuição, o que é o ego, o que é a mente. Ainda existe aqui uma confusão em relação a saber identificar o que realmente faz bem pra você e o que não faz bem. O que é pra você e o que não é. Debaixo do mago, a gente tem aqui o 3 de copas. E aqui a gente tem duas conotações. A gente tem para um grupo esse momento de decisão e manifestação te traz alegrias e te traz pouco a pouco o contentamento necessário para você persistir naquele caminho e se sentir seguro naquele caminho. Para um outro grupo de pessoas, é o reforço daquela mensagem que a gente falou. O surgimento de alguém, o aparecimento de uma terceira pessoa, que pode colocar essa confusão mental, essa dualidade aí dentro, fazendo com que você fique assim, sem saber que decisão tomar e o que fazer a partir de agora. Debaixo do pajem de paus, a gente tem aqui um 2 de paus. A guerra interna entre esse lado luz e o lado sombra. Existe aqui o desejo de fazer algo, mas existe aqui, por outro lado, o impedimento de fazer isso. Por isso que eu vejo muito aqui como uma coisa meio que proibida. Mas é complicado, gente. É complicado porque eu vejo aqui... Eu vejo vocês entusiasmados, começando a desenvolver uma certa paixãozinha, uma paixonite, uma coisa que não dá pra explicar o que é. Isso causa muita confusão mental, causa muito desequilíbrio. E é engraçado, gente, porque só tem aqui um arcano maior, que é o arcano do mago, que tá me falando aqui que tudo isso que você vai viver aqui no mês de abril é resultado de uma manifestação que você fez. Agora, você não tem total noção daquilo que você manifestou. Aí é que tá o problema. E é aí que traz a confusão, porque você fica completamente atoperando. O que eu devo fazer agora? O que vai acontecer agora? Veio aquilo que você pediu, só que você provavelmente nem entendeu aquilo que você pediu. Enfim.
Vamos tentar orientar melhor aqui os capricornianos. O que eles devem fazer perante essa situação? O que eles devem fazer perante essa situação aqui? O que os capricornianos precisam fazer perante essa manifestação que surge na vida deles? Gratidão. O que é o rei de copas com 2 de ouros? 9 de espadas. O que é o cavaleiro de ouros com o cavaleiro de copas? O enforcado. O que é o 7 de copas com 2 de espadas? Rei de ouros. O que é o mago com 3 de copas? A justiça. E o que é o pajem de paus com 2 de paus? Rainha de copas. Com um 10 de copas no final do deck. Temos um casal real na mesa. Rei de copas com a rainha de copas. Reforçando aquilo que a gente estava falando. Pois é, gente, ó. Tá vendo vocês aqui de cabeça para baixo, amargurados, com 1001 ideias na cabeça, porque não sabe o que fazer, não sabe como lidar com essa situação aqui. E é engraçado porque você pediu que isso acontecesse. Você pediu para que você tivesse essa outra saída. Mas agora você não sabe o que fazer. E atenção, gente, pode ser que a gente pode ser que a gente não esteja aqui falando propriamente de uma pessoa. Pode ser um trabalho, uma oportunidade de trabalho, por exemplo. Você pediu por isso. Quando chega, você fica na dúvida se realmente deve fazer isso ou não. Porque começa a colocar... Começa a ter dúvidas por causa daquilo que você desenvolveu, entretanto. Se faz sentido deixar aquilo que você começou para seguir um outro caminho que você já desejava há muito tempo, mas que já não faz parte daquilo que você quer agora. É algo que você pediu antes. Ai, gente, que confusão, pá. Que confusão, Capri. 7 de copas com 2 de espadas, a gente tem aqui um rei de ouros debaixo do mago, e do 3 de copas a gente tem aqui a justiça. Seja lá qual for a decisão que você for tomar, lembre-se que você está tentando fazer o melhor que pode para você e para os outros. Siga a sua intuição, porque seguindo a sua intuição você não tem como falhar. Mesmo que não tenha muita lógica a decisão que você queira tomar, desde que você se permita sentir isso, se permita aceitar que é isso que você está sentindo, reconheça para que você possa abraçar isso e seguir essa intuição, seguir esse chamado, seguir esse caminho. Porque aqui, gente, a gente tá falando de justiça. Seja uma pessoa, seja uma nova oportunidade de trabalho. Se surge aqui uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ela não veio por acaso. Ela veio para trazer algum tipo de reequilíbrio nessa relação. Se for uma questão de trabalho, você também só manifestou aquilo que é justo para você. Por isso, aqui vai ser importante para Capricórnio saber tomar as suas decisões. Mesmo que saiba que algumas coisas ele terá que perder para poder chegar a algum lugar.
que não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Você tem que saber decidir. Daí essa questão de tentar equilibrar, né? Razão e emoção, tentar equilibrar a balança daquilo que faz sentido, o que não faz sentido, o que é certo, o que é errado. E debaixo do pajem de paus com 2 de paus temos uma rainha de copas. Debaixo de um entusiasmo e uma dualidade interna e uma paixãozinha, um paixonite que parece que não faz assim, que não tem muito poder sobre você, a gente tem aqui uma rainha de copas. E é a última carta da leitura. E a primeira carta da leitura é um rei de copas. A gente termina aqui com uma pessoa apaixonada. Uma pessoa que tá, seja por uma pessoa, seja pelo caminho que ela escolheu. É uma pessoa que decide se conectar com o seu coração. Só que ela leva algum tempo, porque primeiro a gente tem aqui o rei de copas, mas só depois é que chega a rainha de copas. É como se houvesse aqui alguém que tivesse que fazer um esforço até conseguir chegar a você. Ou vice-versa, você tem que fazer um esforço para chegar até a outra pessoa. Ou do trabalho, da oportunidade aqui. E a gente tem aqui um 10 de copas no final do deck. A gente tá falando aqui de resoluções prósperas e boas pra você. Agora, que vai ser um pouco confuso, chato, pode ser que seja, viu? Porque você se vê sem saber o que decidir ou como decidir aqui. Como colocar as prioridades nos lugares certos. Como saber o que é prioridade. Como saber o que é bom, o que é ruim, qual é a oportunidade certa, qual é o caminho certo. Muita confusão aqui sobre o que vai acontecer, viu? Bom, conselho final do Osho para Capricórnio. Conselho final do Osho para Capricórnio. Conselho final do Osho para Capricórnio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mais uma. Caíram 2. Pronto, a gente vai aceitar. Caiu o 7 e o 8 de ouros. E o 2 e o 3 de paus. Achei engraçado agora isso daqui. Certinho, né? Paciência e a vulgaridade. É a carta do trabalho do cotidiano. Paciência e o trabalho, um passo de cada vez. Paciência com o processo e vai semeando um passo de cada vez. E depois, 2 de paus, a carta das possibilidades, e o 3 de paus, a carta do experienciar. À medida que você caminha, à medida que você anda, mais você vai começando a experimentar, mais você vai começando a ganhar a experiência que você precisa. No final do deck, a carta do rei de copas, sarar. Pouco a pouco você vai curando. Pouco a pouco você vai conseguindo chegar onde você precisa chegar. E logo embaixo, a carta do sol, a carta da inocência. Purificando, gente. Você está purificando o seu coração aqui. Purificando o coração. Por isso, o maior conselho que hoje pode dizer: continua fazendo o seu trabalho, um passo de cada vez, um momento de cada vez, tendo paciência com os ciclos do tempo, com os ciclos da vida, e sabendo experimentar cada momento para poder observar todas as possibilidades, para poder realmente desbravar o caminho que é para você. Uau! Isso nunca aconteceu. 2 vezes, 2 cartas seguidas. Incrível. Bom, e vamos tirar então aqui o conselho final do Osho, do Tarô dos Gatos para Capricórnio. Vou tirar aqui. Conselho final do Tarô dos Gatos para Capri. Qual é o conselho final para Capri? Tenha paciência com o seu tempo.
faça aquilo que precisa de ser feito todos os dias. Observe as possibilidades e explore cada momento. A cada exploração, a cada experiência, você vai curar um pouco mais o seu coração. E aí você vai conseguir chegar à resolução daquilo que você precisa. Bom, carta do tarô dos gatos para Capri. Tarô dos gatos. Uma mensagem final, um conselho final para Capricórnio para o mês de abril. Conselho final, mensagem final para Capricórnio no mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Deixa eu ver aqui, meu. Ok. Mensagem final para Capricórnio, mês de abril. Já caiu. Que lindo, gente! É um 10 de ouros, a carta da família feliz, com a rainha de espadas no final do deck. Vou ler pra vocês. Ui! 10 de ouros. Diz o seguinte: bem, a sua sabedoria voltada para o futuro significa que pode viver um momento de serenidade e prosperidade que não está apenas limitado à esfera material, mas toca também nos seus afetos. Os seus relacionamentos são sólidos, construídos com base de amor e apoio mútuo. Demonstrou empenho e cuidado na construção do seu bem-estar e dos seus entes queridos. Rodeou-se de um ambiente harmonioso e cordial onde todos podem sentir paz. A sua família felina está segura no seu santuário acolhedor, criado graças à sua dedicação e a de quem veio antes de você. Realização pessoal é completa em todas as facetas da sua vida. É uma carta muito bonita, gente. A gente tem aqui a resolução, a felicidade, um momento de paz e completude aqui. Mas é preciso paciência, a gente ainda tá aqui passando por uns processos, existe cura acontecendo. Que tudo que você precisa de fazer é estar atento àquilo que está acontecendo com você, entendendo o seu coração, ter paciência com o processo, que aí você vai conseguir saber como lidar com tudo o resto. A Rainha de Espadas diz o seguinte: ela se senta elegante e decidida no seu trono. É dotada de uma grande astúcia felina e uma sabedoria profunda. O seu intelecto é aguçado. As suas decisões são resultado de análises apuradas de um sentido crítico objetivo. Ela domina todas as situações com método e critério, mesmo que esta capacidade a possa fazer parecer particularmente autoritária e desprovida de emoção e sentimento. Apesar da frieza e da racionalidade exteriores, é um felino protetor que supera as dificuldades com razão. Haja com maturidade e aproveite ao máximo a sua inteligência para controlar todos os acontecimentos. E não tem mais a acrescentar, gente. Acho que a mensagem está bem completa aqui. Mas é isso, meus amores. Se vocês, caso vocês não saibam ainda, nós acabamos de lançar o nosso novo curso de reprogramação mental e salto quântico, onde a gente tem aqui um preço especial até o dia 20 de abril. A gente vai deixar aqui o link na descrição, ok? E claro, se vocês não fizeram ainda, não se esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.